Olá, profissional da estética, enfermeiro esteta, biomédico, fisioterapeuta, médicos e dentistas. Seja muito bem-vindo. Se o seu objetivo é faturar pelo menos R$ 20.000 a mais por mês, realizando 2 rinomodelações semanais em até 90 dias, e tudo isso sem medo de errar, sem insegurança, sem bloqueios que travam a sua evolução, então este conteúdo é 100% para você. Eu sou o Dr. Ernesto Neto, com 20 anos de experiência e há mais de 8 dedicados à rinomodelação. Hoje eu ajudo profissionais que querem crescer de verdade na carreira, não só no faturamento, mas em propósito, reconhecimento e realização. Você sabia que pode faturar no mínimo R$ 20.000 por mês com apenas 2 procedimentos semanais? Hoje nós vamos falar sobre como gerar alto faturamento através de poucos procedimentos altamente valorizados por especialização e foco, como a rinomodelação na estética facial. A essência não está em trabalhar mais horas, nem em ter uma agenda lotada, mas em entregar valor, dominar o procedimento de referência e garantir experiência memorável ao seu paciente. É a virada de perspectiva do volume para o valor percebido e entregue. Não se trata de prometer dinheiro fácil, atalhos sem consistência, nem de incentivar profissionais a negligenciar o desenvolvimento técnico, ético e relacional. Não é sobre depender de modismos, sobre trabalhar superficialmente ou de buscar resultados sem propósitos e consciência. Muito menos não significa abandonar outros procedimentos sem planejamento. É sobre foco e excelência para construir uma reputação sustentável. Esse tema é uma oportunidade, porque o mercado valoriza cada vez mais especialistas em procedimentos de impacto. A lógica da rinomodelação ou outro procedimento de excelência entrega transformação emocional e visível, gerando indicações e criando demanda espontânea. Profissionais da estética estão próximo do esgotamento por excesso de volume, tornando urgente a busca por um modelo mais inteligente e sustentável. Eu vejo profissionais que atendiam 12 pacientes por dia e migrou para 2 procedimentos semanais de rinomodelação, faturando mais com qualidade de vida, previsibilidade e agenda equilibrada. Uma cirurgiã dentista recém-formada que focou no domínio da rinomodelação se diferenciou mesmo sem anos de experiência. Ela conseguiu construir uma reputação digital e conseguiu a tão sonhada liberdade financeira. Profissional experiente que era chamado de tapa-buraco em clínicas, especializou-se, criou autoridade em rinomodelação com conteúdo estratégico e passou a ser referência procurado, com fila de espera e aumento progressivo do ticket médio. Durante a minha jornada, alguns colegas compartilharam comigo algumas dúvidas, como por exemplo, e se eu não tiver experiência suficiente nessa técnica? Pessoal, experiência se constrói a partir de foco, treinamento consistente e constância. Ao se dedicar de verdade a um único procedimento, o domínio e a reputação vêm bem mais rápido do que tentando fazer de tudo um pouco. E isso já aconteceu com várias pessoas que começaram do zero. Outros me questionaram, mas será que existem pacientes suficientes dispostos a pagar mais por apenas um procedimento? Na estética, a demanda reprimida por transformação verdadeira. Pacientes pagam por confiança, expertise e resultado perceptível. Toda carreira sólida começa com diferenciação, não com quantidade. Mas será que não é arriscado abandonar outros procedimentos? Veja bem, construir reputação em um nicho de autoridade permite escalar e diversificar com o tempo. Não se trata de abandonar, mas de focar e criar uma demanda forte. Muitos voltam a expandir depois de se consolidar em um ponto forte. Os maiores benefícios de se apropriar da técnica são alcançar sua liberdade, tanto financeira como pessoal e profissional, escolha da sua agenda, previsibilidade financeira e reputação construída por valor entregue e não por volume de trabalho. Mas por que então a rinomodelação gera benefícios? Porque centralizar energia em um único procedimento altamente valorizado permite escalar o valor percebido, diferenciação no mercado e fidelização dos pacientes.
O público sente segurança, confia e multiplica organicamente a procura, gerando um ciclo virtuoso de reputação, indicação e rentabilidade. Mas e se eu não conseguir me apropriar dessa técnica? O que é que pode acontecer? O mais provável é você continuar refém de uma agenda cheia, cansaço, remuneração limitada e estagnação de reputação. O risco de burnout cresce, a satisfação diminui e oportunidades para se tornar referência passam para outros que escolheram assumir o protagonismo em transformar vidas e a própria por meio do foco inteligente. Você já parou para pensar que às vezes o que separa um profissional exausto de um profissional livre é apenas a mudança de foco? Não é o tempo de formado, nem a quantidade de pacientes, nem o número de cursos. É o olhar. O olhar que entende que não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você ainda não acredite, mas sim, é possível faturar no mínimo R$20 mil por mês com apenas 2 procedimentos semanais. Sem viver de plantão, sem se dividir em 10 procedimentos diferentes, sem se sentir preso a uma agenda infinita. Mas para chegar a esse ponto, você precisa entender que faturar bem não é questão de sorte, é questão de posicionamento. Eu sou o Dr. Ernesto Neto, sou cirurgião dentista e há anos vivo a estética como propósito. Mas nem sempre foi assim. Teve um tempo em que eu acreditava que para crescer era preciso trabalhar mais. Mais horas, mais pacientes, mais esforço. E quanto mais eu fazia, menos resultado eu via. O dia acabava e a sensação era de que o meu melhor não estava sendo suficiente. Eu vivia cansado e, para ser sincero, um pouco desanimado. Até que um ponto ficou claro demais para ignorar. Eu estava trabalhando muito, mas produzindo pouco valor. E essa foi a chave da virada. Eu entendi que valor não está no número de atendimentos, mas no impacto que você gera com cada um. E impacto tem a ver com clareza, especialização e comunicação. Foi quando a rinomodelação entrou na minha vida. Naquele momento, eu não sabia que aquele procedimento mudaria tudo, mas algo me dizia que ali tinha um potencial enorme, técnico, emocional e financeiro. Eu comecei a estudar profundamente. Passei a entender não só a técnica, mas o significado por trás dela. Eu percebi que ao harmonizar o nariz, você não muda só um traço, você muda a forma como a pessoa se vê no espelho. E isso tem um valor imenso. E quando o paciente sente isso, ele valoriza. Foi então que eu descobri que não era preciso atender 10 pacientes por dia para ter resultados. Bastava 2 procedimentos por semana bem feitos, bem valorizados e bem entregues. E foi assim que eu comecei a construir a minha liberdade financeira. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma construção. E nessa construção eu aprendi 3 lições fundamentais. A primeira é que a estética recompensa quem domina um detalhe. Não é preciso saber tudo, é preciso ser excelente em algo que mude vidas. A segunda dela é que o mercado não paga pelo seu tempo, ele paga pela sua capacidade de gerar transformação. E a terceira é que a liberdade financeira começa na sua mente, não na sua agenda. Quando você muda a forma de pensar o seu trabalho, tudo muda junto. O profissional que ainda vive na lógica do volume está preso num ciclo de cansaço. Ele acha que crescimento é sinônimo de mais atendimentos, mas quem cresce de verdade aprende a trabalhar menos com mais resultado. E isso só é possível quando você cria valor percebido. Valor percebido não se vende, se transmite. Ele está na forma como você fala, na segurança com que explica, na clareza com que orienta. E quando o paciente sente essa confiança, o preço deixa de ser a primeira pergunta. A rinomodelação foi meu ponto de virada porque ele é um procedimento que fala por si. Ela é rápida, eficiente e transformadora. Mas acima de tudo, é um procedimento que gera encantamento. E encantamento é o que transforma pacientes em multiplicadores do seu trabalho. Um paciente satisfeito não te dá apenas um resultado, ele te dá 5 novos pacientes.
E isso é crescimento orgânico, o melhor tipo de crescimento que existe. Mas para chegar nesse ponto, você precisa entender que a liberdade financeira vem com consistência. E consistência é fruto de foco. Foco em estudar, em melhorar, em entregar experiência e não apenas resultado. Porque na estética, o paciente não compra só um procedimento. Ele compra a sensação de estar em boas mãos. E essa sensação vale ouro. Quando eu entendi isso, minha agenda mudou, meu ritmo mudou, minha vida mudou. Eu comecei a atender menos e a faturar mais. Mas principalmente, comecei a ter tempo para viver, para ensinar, para aprender, para cuidar de mim, e essa é a verdadeira riqueza. Porque o dinheiro é importante, claro, mas ele só tem sentido quando vem junto com qualidade de vida. E é aí que entra a grande verdade que ninguém te conta. Não é preciso ser o melhor do mundo para viver bem na estética. É preciso ser excelente em algo que faz sentido para você. Quando você encontra esse ponto, tudo se encaixa. O dinheiro deixa de ser um problema e vira uma consequência. E é nesse momento que você entende que apenas 2 procedimentos semanais podem virar todo o jogo. Você pode estar se perguntando, mas será que isso realmente é possível? Apenas 2 atendimentos por semana, mínimo de R$20 mil por mês? Não parece bom demais para ser verdade? E eu entendo essa sua dúvida, porque eu também já pensei assim. Durante muito tempo, eu associei faturamento alto a uma agenda cheia. Eu achava que quanto mais pacientes eu atendesse, mais eu cresceria. Mas isso só me deixava cansado, estressado e preso a uma rotina sem respiro. E no fim, o lucro não acompanhava o meu esforço. Foi quando eu percebi que a conta não é sobre quantidade, é sobre valor. A estética não recompensa quem faz muito, ela recompensa quem faz bem, quem entrega resultado com consciência, segurança e encantamento. E quando você consegue fazer isso, o mercado paga o que vale, não o que sobra. Foi essa mudança de mentalidade que me libertou. Eu parei de olhar por preço do procedimento e comecei a olhar para o valor que eu entregava. E quando você muda o foco, o resultado muda junto. A rinomodelação me mostrou isso de forma mais prática possível. Um procedimento de 15 a 20 minutos, que pode mudar completamente o rosto e a autoestima de uma pessoa. E o paciente percebe isso. Ele sente o impacto imediato, o resultado visível, a confiança no espelho e está disposto a investir. Porque no fim, as pessoas não pagam pelo produto, pagam pela transformação que ele causa. E quando você entrega a transformação, o preço vira detalhe. Mas para você ver isso, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, se posicionar, se preparar e se permitir. Se posicionar significa escolher o que você quer representar no mercado. Ser lembrado como o profissional que entrega segurança, resultado e naturalidade. E isso cria uma marca pessoal forte. E marca forte atrai público que valoriza. Se preparar, porque liberdade sem conhecimento é ilusão. Dominar a técnica é o que te permite cobrar o justo e trabalhar com tranquilidade. A confiança vem da base sólida. E se permitir, porque muitos profissionais têm tudo para crescer, mas se sabotam. Ficam esperando o momento certo, o ano certo, o curso certo. E o momento certo nunca chega. Mas a verdade é que o crescimento começa no dia em que você decide parar de esperar. Eu lembro de uma época que eu duvidava se eu seria capaz de viver exclusivamente da estética. Parecia distante, mas aos poucos eu percebi que tudo que eu precisava já estava ali, dentro do meu consultório. Faltava apenas direcionamento. E direção muda tudo, porque quando você sabe para onde está indo, qualquer passo vira avanço. A partir do momento em que eu comecei a estruturar o meu trabalho de forma inteligente, com foco em resultado, experiência e comunicação, o faturamento começou a subir naturalmente. E o mais interessante é que nesse processo eu percebi que faturar bem não é sobre ganhar mais, é sobre viver melhor. 2 procedimentos por semana podem parecer pouco, mas quando você entrega excelência, eles se tornam tudo. Porque o paciente não paga apenas pela cânula,
Ele paga pela segurança de estar nas mãos certas, paga pela sensação de estar sendo visto, ouvido e cuidado. Paga pelo resultado que muda o jeito como ele se enxerga. E isso não tem preço fixo, tem valor percebido. E o valor percebido é construído por você, em cada detalhe da sua conduta. A estética é um espelho do profissional. Ela reflete exatamente o que você transmite. Se transmite insegurança, o paciente hesita. Mas se transmite confiança, o paciente decide. E essa confiança vem do estudo, da prática e do propósito. Você pode aprender a técnica, mas o que vai fazer você prosperar é a consciência do porquê você faz e o que faz. Quando o propósito entra, o dinheiro acompanha. Eu já vi dezenas de profissionais mudarem completamente de vida aplicando esse princípio. Gente que antes atendia 15 pacientes por dia e não viu o dinheiro sobrar. Hoje, atendendo 2, 3 por semana, vive com tranquilidade, previsibilidade e satisfação. Porque aprenderam a valorizar o próprio tempo. E o mercado recompensa quem valoriza o que faz. O problema é que muitos ainda têm medo de cobrar, medo de se posicionar, medo de perder paciente. Mas saiba, o paciente certo não se perde, ele se aproxima. Ele sente quando você acredita no seu próprio valor. E se você não acredita, por que ele acreditaria? Tudo muda quando você começa a entender que o seu trabalho é um serviço de impacto emocional. Não é apenas estética, é autoestima. E autoestima não se mede por ml de produto, se mede pela transformação que você gera. A partir do momento em que eu compreendi isso, tudo ficou mais leve. Eu parei de vender a aplicação e comecei a entregar propósito. E o propósito tem outro peso, outro retorno, outra energia. Mas eu sei que até aqui você pode estar pensando, tá, Ernesto, mas e se eu ainda não tiver experiência suficiente? E eu te digo, ninguém começa experiente. Experiência se constrói com estudo, com prática, com humildade e com constância. O que te impede não é a falta de experiência, é a falta de decisão. A estética é generosa. Ela devolve exatamente o que você entrega para ela. Se você entregar superficialidade, ela te devolverá frustração. Se você entregar comprometimento, ela te devolverá prosperidade. O profissional que fatura 20 mil por mês com apenas 2 procedimentos semanais não é o mais talentoso, mas é o mais intencional. Ele entende que cada procedimento é uma obra e que cada paciente é uma oportunidade de fazer o melhor trabalho da vida dele. E essa mentalidade muda tudo. Muda o resultado, muda a agenda, muda a renda, muda a vida. Eu gosto de lembrar de um momento em que essa virada ficou clara para mim. Foi quando eu percebi que eu não precisava correr, bastava direcionar. E quando eu direcionei, tudo fluiu. Os pacientes começaram a me procurar, os resultados começaram a falar por si e a estabilidade financeira deixou de ser um sonho distante para virar rotina. Mas não foi só o dinheiro que mudou, foi o meu relacionamento com o tempo, comigo mesmo, com o que eu representava como profissional. A estética me ensinou que o verdadeiro luxo não é ter uma agenda lotada, é ter liberdade para escolher o que fazer com o seu tempo. E é isso que 2 procedimentos de apenas 15 minutos por semana te dão. Liberdade. Porque quando você entrega valor, não precisa estar o tempo todo correndo atrás. O trabalho certo traz o retorno certo. E de repente você percebe que ganhou mais do que dinheiro, ganhou qualidade de vida. Quando eu olho para trás e vejo onde cheguei, eu penso em quantos profissionais ainda estão presos a crenças que precisam se sacrificar para vencer. E é por isso que eu gosto de repetir, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com propósito. E o propósito está em cada detalhe da estética. Está no jeito que você fala com o paciente, no cuidado durante o atendimento, no acompanhamento pós-procedimento, em tudo que transmite quem você é.
E quando o mercado reconhece esse padrão, ele te recompensa. Eu sei que falar em no mínimo 20 mil reais por mês, com 2 procedimentos de 15 minutos semanais, pode parecer uma meta distante para muitos. Mas acredite, é totalmente possível. E o mais importante, é sustentável. Porque quando você trabalha com essa consciência, você não está construindo apenas o faturamento. Você está construindo uma carreira sólida. E carreira sólida é aquela que resiste ao tempo, às crises e às modas. A estética não é uma corrida, é uma construção. E o segredo da construção está no primeiro tijolo. Você só precisa dar o primeiro passo com direção e coragem. Se você fizer isso, vai perceber que o caminho é mais acessível do que parece e que o resultado vem bem mais rápido do que imagina. Porque quando o seu trabalho tem propósito, o sucesso deixa de ser uma questão de se e passa a ser uma questão de quando. E é exatamente o que eu quero que você leve desse vídeo. Você não precisa ser o profissional mais conhecido da sua cidade. Você precisa ser o mais comprometido com o que entrega. A estética recompensa quem age com consciência, quem entende que cada aplicação é uma oportunidade de transformar, não apenas de preencher. E se você fizer isso, pode ter certeza, o seu faturamento vai refletir o tamanho do seu propósito. Eu cheguei nesse ponto porque eu parei de olhar a estética como um meio e comecei a vê-la como missão. E missão é o que faz o profissional atravessar qualquer fase do mercado. A estética me deu estabilidade, liberdade e reconhecimento. Mas o que mais me deu foi gratidão. Gratidão por viver o que amo. Gratidão por ver as pessoas se transformando diante dos meus olhos, por poder inspirar os profissionais a acreditarem que também é possível. Porque é. Mas você já reparou como na estética há profissionais que parecem crescer sem esforço? Gente que de repente começa a ser reconhecida, admirada, respeitada, enquanto outros, mesmo trabalhando duro, continuam invisíveis? Pois é, essa diferença raramente tem a ver com sorte, mas tem a ver com estratégia, consciência e um único ponto de virada. E hoje eu quero te mostrar o que foi esse ponto de virada na minha vida. O momento em que um único procedimento mudou não só a minha renda, mas toda a minha reputação profissional. E o mais curioso é que tudo começou com um único procedimento. Antes disso, eu vivi o que muitos profissionais vivem hoje. Trabalhava muito, me dividia entre diferentes tipos de atendimento, aceitava todos os casos possíveis e mesmo assim sentia que o reconhecimento não vinha. Eu entregava bons resultados, os pacientes saíam satisfeitos, mas nada acontecia depois. Nada de agenda cheia, nada de valorização e por dentro uma sensação incômoda. Será que eu estou fazendo algo errado? Foi então que eu entendi que o problema não estava no que eu fazia, mas em como eu era percebido. A verdade é dura, mas é libertadora. O mercado não reconhece quem faz tudo. O mercado reconhece quem faz algo com maestria. Quando você tenta ser tudo ao mesmo tempo, acaba sendo pouco lembrado em tudo. Mas quando você se especializa, se aprofunda, se posiciona, você se torna referência. E foi nesse momento que a rinomodelação apareceu na minha vida. Na época, o procedimento ainda era visto com desconfiança. Poucos dominavam, muitos criticavam. E eu confesso, eu também tinha receio. Mas algo naquele desafio me chamou a atenção. A possibilidade de transformar rostos e histórias com a intervenção minimamente invasiva, precisa e de resultado imediato. A rinomodelação não era só técnica, era arte. E mais do que isso, era identidade. Comecei a estudar profundamente cada detalhe anatômico, cada protocolo, cada risco e cada possibilidade. Fiz cursos, mentorias, congressos, investi tempo, energia e recursos, porque eu sabia que o domínio viria com entrega. E aos poucos comecei a ver o impacto real.
O que antes era um atendimento virou um evento. O paciente entrava ansioso e saía encantado. E quando o paciente se encanta, ele fala. E quando ele fala, o mercado escuta. E foi assim que, sem perceber, minha reputação começou a mudar. De profissional esforçado, virei profissional desejado. As indicações começaram a vir naturalmente. As oportunidades começaram a surgir. E o mais interessante, não precisei fazer nada de extravagante. Apenas fiz o básico, bem feito, com propósito, com constância. A rinomodelação me colocou em um novo patamar. E eu não falo só de faturamento, embora isso também tenha mudado. Eu falo de percepção de valor, falo da confiança, falo da autoridade construída com resultados reais e pacientes satisfeitos. E tudo isso com um único procedimento. Mas o que há por trás disso? Por que esse único procedimento tem tanto poder? Porque ele une o que todo paciente busca: transformação imediata e naturalidade. Ele entrega autoestima, e autoestima é o bem mais valioso da estética. Quando o paciente se vê diferente e gosta do que vê, ele não só paga, mas ele agradece, recomenda e volta. E é aí que a renda e a reputação se encontram. A renda é o reflexo do que você entrega. A reputação é o reflexo de como você entrega. E a rinomodelação te obriga a entregar as duas coisas em equilíbrio: técnica e sensibilidade. Porque a rinomodelação não é um procedimento simples, exige conhecimento e precisão, além da responsabilidade. E é exatamente por isso que quem domina se destaca. E foi dominando essa arte que eu construí a minha autoridade. Não por autopromoção, mas por consistência. Porque a autoridade não é sobre se exibir, é sobre ser reconhecido por quem importa: os pacientes e os colegas. E esse reconhecimento é silencioso no início, mas depois ecoa. Você começa a perceber nas mensagens, nas indicações, nos convites. As pessoas passam a te procurar não porque você aparece, mas porque você entrega. E é nesse momento que a reputação começa a render mais do que qualquer investimento. Mas tem um ponto que pouca gente fala: não existe reputação sem coerência. E foi isso que eu aprendi com a rinomodelação. Cada caso exige ética, paciência e respeito pelos limites anatômicos. É o tipo de procedimento que te obriga a ser responsável, cuidadoso e criterioso. E com o tempo, isso molda o seu caráter profissional. A renda vem, mas a reputação, essa é conquistada todos os dias, com cada paciente, com cada resultado. E o mercado percebe isso. Eu vi colegas brilhantes tecnicamente, mas que não transmitiam segurança. E vi outros com menos experiência, mas com verdade no que faziam, e esses cresceram. Porque o paciente sente. Ele sente quando o profissional acredita no que entrega. E a confiança é a moeda mais valiosa na estética. A rinomodelação me ensinou que o rosto é só o começo. O verdadeiro trabalho está na alma de quem confia em você. E é isso que constrói reputação. Não é o antes e depois da foto, é o antes e depois da história. E quando você entende isso, o seu trabalho deixa de ser só aplicação e passa a ser significado. E significado é o que sustenta uma carreira de sucesso. Sabe o que é mais interessante nessa jornada? É perceber que, no fundo, o que muda a vida de um profissional não é a técnica que ele aprende, mas é o significado que ele dá a essa técnica. A rinomodelação foi, para mim, o portal que separou o antes e o depois da minha carreira. Mas ela poderia ter sido apenas mais um procedimento se eu não tivesse entendido o que estava em jogo de verdade. E o que estava em jogo não era o nariz, era a confiança, a reputação. Era a credibilidade de quem todos os dias tem nas mãos algo muito mais precioso do que uma seringa: o rosto e a história de outra pessoa.
E é sobre isso que pouca gente fala, porque enquanto muitos profissionais estão correndo atrás de novidades, os que crescem de verdade estão construindo algo invisível, a autoridade. A autoridade não se compra, não se imita, mas se constrói. E ela nasce exatamente aí, quando você domina um único procedimento a ponto de se tornar lembrado por ele. Eu lembro exatamente do momento em que percebi isso. Foi quando eu comecei a notar que os pacientes já não me procuravam mais para fazer o procedimento. Eles vinham para fazer comigo. Esse é o verdadeiro divisor de águas, quando o paciente não está mais comprando o que você faz, mas quem você é. E é isso que a rinomodelação me ensinou. Ela me mostrou que reputação não se constrói com marketing, se constrói com entrega. Cada resultado é uma assinatura e cada paciente é um embaixador da sua marca pessoal. Você pode investir em anúncios, em equipamentos, em estrutura, mas nada disso substitui a força de um resultado bem feito. O boca a boca ainda é o marketing mais poderoso do mundo e o nariz talvez o lugar mais simbólico para isso acontecer. Eu sei que a rinomodelação te coloca diante de um desafio técnico, mas mais do que isso, ele te coloca diante de uma responsabilidade emocional, porque quem procura um procedimento não busca apenas um nariz novo, busca uma nova versão de si. E quando você consegue entregar isso, o impacto vai muito além do espelho. Ele atravessa a autoestima, os relacionamentos, a autoconfiança. E no fim, é esse impacto que volta para você em forma de reputação e prosperidade. Durante esses anos, eu aprendi que existem 3 pilares que sustentam qualquer carreira sólida na estética: domínio técnico, sensibilidade estética e verdade. Esses 3 elementos são inseparáveis. Domínio técnico é o que te dá segurança. Sensibilidade é o que te dá resultado. E verdade é o que te dá respeito. E o respeito é o que gera reputação, porque as pessoas podem até duvidar do que você fala, mas elas nunca duvidam do que você entrega. A estética é um campo cheio de ruídos. Todo dia aparece alguém prometendo resultados fáceis, ganhos rápidos, atalhos milagrosos. Mas quem constrói legado é quem entende que credibilidade leva tempo, consistência e coerência. E a rinomodelação me ensinou exatamente isso. Ela me obrigou a respeitar o tempo do aprendizado, a respeitar os limites anatômicos, a respeitar o processo de evolução do paciente e o meu próprio. E esse respeito virou minha assinatura. Você pode perceber, os profissionais mais admirados da estética têm um traço em comum. Eles são lembrados por algo específico. Eles têm um território. Eles dominam um tema. E é isso que os diferenciam da multidão. No meu caso, esse território foi o nariz. Mas o nariz, no fundo, é só um símbolo de algo maior. É o símbolo de foco. E foco é o que transforma um profissional comum em referência. Durante muito tempo, eu achei que especializar-se demais poderia limitar. Hoje eu sei que o foco liberta, porque quando você se aprofunda em um tema, você se torna a primeira lembrança quando alguém pensa naquele tema. E no mercado da estética, ser lembrado é o primeiro passo para ser valorizado. Mas vamos falar de algo prático. Renda e reputação caminham juntas. Quando você tem reputação, o paciente paga o valor justo, porque ele não está comprando o preço, ele está comprando confiança. E confiança, meu amigo, é o ativo mais caro do mundo. A renda cresce porque o mercado confia em quem entrega o que promete. E quem entrega o que promete, constrói reputação. É um ciclo virtuoso. E a rinomodelação é o combustível perfeito para esse ciclo. Quer ver um exemplo? Quando você domina a rinomodelação, você começa a atrair pacientes que querem algo específico. Essas pessoas não estão procurando o mais barato, estão procurando o mais preparado. E esse é o público que faz diferença no seu consultório. Eles não pedem desconto,
pedem segurança. E é aí que o jogo muda. O que antes era uma luta por preço se transforma em uma relação de confiança. E confiança se converte em fidelização. E fidelização se converte em renda previsível. Eu poderia te dizer que a rinomodelação é uma técnica poderosa, mas seria pouco. Ela é uma ferramenta de transformação profissional, porque ao dominar um procedimento que exige precisão e sensibilidade, você desenvolve qualidades que se estendem por toda a sua carreira. Paciência, autoconfiança, percepção, cuidado. Tudo isso transborda e o mercado sente. E tem um ponto importante: a reputação verdadeira não se constrói com pressa. Ela é uma consequência natural de quem faz com propósito. Hoje, eu olho para trás e percebo que o reconhecimento que tenho não veio de uma grande ação. Veio da soma de pequenos gestos diários, de cada paciente ouvido com atenção, de cada resultado construído com zelo, de cada obrigado, doutor, dito com sinceridade. E são esses momentos que constroem o profissional que o mercado respeita. A renda é a parte visível da montanha, mas a reputação é o que sustenta tudo o que está por baixo. Sem ela, o crescimento é frágil. Com ela, é indestrutível. E a rinomodelação, para mim, foi o ponto onde esses dois mundos se encontraram. O lugar em que eu percebi que era possível viver bem, crescer com ética e ser lembrado com orgulho. Eu gosto de dizer que o rosto é o espelho da alma, mas o trabalho que a gente faz é o espelho da nossa essência. Cada paciente que confia em você é uma oportunidade de mostrar quem você é. E quando você entrega o melhor de si, isso volta multiplicado. A estética é um espelho de energia. Tudo que você entrega, ela te devolve. Por isso, se eu pudesse deixar um conselho para quem está começando ou recomeçando, seria este: escolha um caminho que te represente. Não escolha o que está na moda, escolha o que te faz vibrar, porque o que vem do coração permanece. E é isso que o mercado sente, é isso que o paciente sente, e é isso que constrói reputação e autenticidade. A renda e a reputação são irmãs. Uma nasce do valor que você gera, a outra nasce do valor que você transmite. E quando as duas caminham juntas, você atinge algo ainda maior: o respeito. Respeito do paciente, respeito dos colegas, respeito de si mesmo. E o respeito é a base da liberdade. A liberdade de escolher com quem atender, quanto cobrar e como viver. A rinomodelação me deu essa liberdade, mas ainda mais que isso, ela me deu sentido. E no fim das contas, é isso que todos nós procuramos: um motivo para continuar evoluindo, aprendendo, crescendo. Porque a estética não é sobre vaidade, é sobre propósito. É sobre devolver às pessoas a confiança que a vida, às vezes, rouba dela. E é por isso que eu amo o que faço. Hoje, quando vejo outros profissionais descobrindo esse mesmo caminho, eu reconheço nele o brilho que um dia eu também tive. O brilho de quem entendeu que pode transformar o mundo com as próprias mãos. E se existe um único procedimento capaz de mudar tudo isso, é aquele que te ensina a unir técnica e propósito. E no meu caso, foi a rinomodelação. No seu, pode ser esse mesmo, ou pode ser outro, mas o princípio é o mesmo. Domine algo, faça com alma, e o mercado vai te devolver um mundo. E antes de encerrar, eu quero te deixar uma reflexão. A estética está cheia de profissionais competentes, mas poucos são lembrados. E o que diferencia esses poucos é a clareza. Clareza sobre o que representam, o que entregam e o que defendem. Quando o mercado sabe quem você é, ele não te compara, ele te escolhe. E é isso que muda tudo: a renda, a reputação, a vida. A estética é generosa com quem entrega propósito e foco. Então, escolha hoje o que vai te definir daqui para frente: o medo de tentar ou a decisão de vencer.
Se você sentiu que esse conteúdo clareou algo para você, curte, salva, compartilha e marca um amigo da área que merece viver essa transformação.